No vídeo de hoje eu quero criar aqui contigo um app de orçamentos, tá? Um app web de orçamentos, para validar aqui um gerador de squads que eu criei, onde eu quero validar aqui uma squad de desenvolvimento de software que eu criei aqui para mim, tá? E em breve eu vou deixar disponível também aqui para outras pessoas utilizarem, mas eu quero testar primeiro aqui, criando um app aqui até o deploy dela, tá? Por quê? Porque a gente tem aqui todo o papel ali, toda uma squad, membros ali de uma squad, tá? Que vão poder fazer aí teu software, tá? Saindo do vibe code, né? Que o vibe coding ali é você colocar um prompt diretamente ali no Lovable, por exemplo, e ele já te entregar o projeto. O problema disso é que você não tem escala com isso, né? Você fica preso ali a ferramentas. Por exemplo, eu vou utilizar o Antigravity aqui, tá? E mais esse pacote aqui que eu criei, tá? Essas skills aqui, os agentes que eu criei para desenvolver, porque assim eu consigo padronizar e melhorar aqui a forma como eu desenvolvo e ter o controle total. Então eu vou criar aqui contigo desde o início, aqui é a primeira vez que eu testo ele, tá? Então pode ser que tenha que fazer melhorias aqui, mas eu tenho controle total. E como eu falei, eu vou começar aqui no Antigraph, mas depois eu posso criar aqui outros vídeos aqui, utilizando o Cloud Code, o Cursor AI ou qualquer IDE, tá? Hoje esse meu pacote aqui, né, de squads aqui, ele está pronto para o Antigravity, tá? Que eu já testei, ele está pronto para o Cursor e para o Cloud Code. Depois eu vou ampliar aqui conforme a necessidade for aparecendo aqui para outras IDEs. Tá, mas por que eu vou utilizar o meu próprio gerador de squad aqui, a minha própria squad, né, que eu criei? Tá? Eu já utilizei aqui alguns frameworks, testei alguns frameworks do mercado, tá? E eu vejo aqui que tem muito conteúdo, eles são muito grandes, tá? E são difíceis de aprender. O meu mesmo aqui, eu vou ter que aprender aqui, ao vivo, aqui nesse vídeo aqui, como utilizar, né? Mas quando eu crio o meu, eu tenho domínio, né? Eu tenho domínio do que está acontecendo, eu posso personalizar. Tá claro que eu posso personalizar outro sistema, que outro framework, porque eles são open source e ali eu posso estar fazendo isso, tá? Mas eu quis criar um do zero aqui, eu já vinha criando aqui squads de marketing, vendas. Agora eu resolvi criar aqui e testar um de desenvolvimento, tá? Com uma equipe ágil de desenvolvimento. E daí eu quis testar aqui o meu próprio aqui, porque daí eu vou ter menos passos aqui e vai ficar mais fácil aqui de eu me lembrar o que eu tenho que fazer, tá? E também, como eu falei, personalização, tá? E assim, para quem não é dev, tá? Não fica com medo, porque eu também não sou desenvolvedor. Eu já tive desenvolvedores trabalhando para mim. Eu tenho 25 anos de experiência no mercado digital. Eu tive uma agência que começou lá em 2002 criando sites, desenvolvendo software, passou aí por inbound marketing, e eu sempre precisei de pessoas técnicas para estar fazendo aí o que a gente vai fazer hoje. Mas agora não é mais necessário, tá? Não é totalmente necessário. Tá? Você pode conseguir fazer isso sem saber programar, que é o que eu vou te mostrar aqui. Eu não vou programar uma linha de código. O que eu vou fazer? Eu vou orquestrar aqui agentes e habilidades para poder chegar no resultado, que é um software aqui de orçamentos, tá? Onde a gente vai ter ali toda a parte de cadastro, a gente vai ter integração com banco de dados, enfim, a gente vai ter aqui várias questões aqui técnicas que eu vou resolver aqui diretamente orquestrando esses agentes de IA. Antes da gente começar aqui diretamente no conteúdo, eu sou o Márcio Marques, como eu falei ali, hoje eu desenvolvo utilizando AI Code, tá? E também ensino, tá, você a desenvolver softwares aí com AI Coding, tá? Olha só, a gente vai ler aqui um pouquinho da documentação aqui antes de começar, tá? Então, aqui é um guia geral, tá, dessa squad, aqui skills e comandos que eu tenho, tá? Então, logo, como eu falei, isso aqui vai estar no GitHub aberto aí, open source para você utilizar, tá? Então, aqui, o que são as skills, né? Elas são pacotes de conhecimento modular, elas são habilidades ali, né? Para ativar uma competência, tá? Essa competência aqui você pode mencionar o agente, né? Por exemplo, aqui a gente tem um agente master aqui, eu vou dar exemplo aqui, porque é o que a gente precisa aqui para desenvolvimento de uma squad de desenvolvimento, tá? Então, eu vou ter aqui um master que ele vai poder ali orquestrar e delegar e gerenciar todo o fluxo ali do projeto, tá? Eu tenho um dev aqui focado em código limpo, né? Que ele vai fazer testes, vai fazer implementação. Tenho o analista aqui,
ele vai refinar os requisitos e as regras de negócio. Depois eu tenho um arquiteto aqui que faz todo o desenho da arquitetura e escalabilidade, tá? Tem o DevOps aqui que vai fazer os pipelines de CI/CD aqui, né, infra e segurança, tá? Ou seja, você não precisa se preocupar com isso. O que você precisa se preocupar é ter o framework correto aqui e o fluxo aqui que vai te trazer um projeto aqui de escala, tá? Eu tenho aqui também o cara aqui que faz a parte de garantia de qualidade. Depois eu tenho o Scrum Master aqui, que remove algum impedimento aqui, a gente vai utilizar pouco aqui, eu acredito, nesse projeto. Tenho aqui o de UX Design aqui, que vai entender da usabilidade e do design. Tá? E tem o Data Engenheiro aqui, né, que vai entender aqui da modelagem e dos fluxos de dados, tá? Depois a gente tem aqui nessa documentação aqui o como usar essa squad, né? Aqui a gente tem o master aqui como orquestrador, tá? Então ele vai operar através aqui de um processo interativo, né? Invocando aqui a skill, né, do master, tá? Que ele vai ser carregado aqui e vai ter aqui um menu de opções, tá? Então aqui, olha só o que a gente já pode ver aqui no master, né? A gente pode iniciar aqui o projeto. O que eu vou fazer aqui? Agora eu vou abrir aqui a barra aqui do chatzinho, aqui no Antigraphs, tá? Eu tenho aqui um vídeo, vou deixar aqui um vídeo para você como instalar o Antigraphs, tá? Um outro vídeo aqui, onde eu mostro como instalar, é bem simples, tá? Aqui eu vou estar no modo de planejamento, e aqui eu vou selecionar aqui uma LLM mais forte aqui, né, para ela ter aqui pensamento, raciocínio aqui, porque a gente está iniciando o projeto, tá? Eu poderia também utilizar o Cloud Code aqui dentro mesmo, como eu falei, talvez eu utilize aqui nesse projeto, não pensei ainda, mas talvez eu utilize aqui para fazer alguma parte aqui do projeto, mas vamos iniciar dessa forma mesmo. Então aqui, eu tô aqui, vou usar o low aqui, né, vamos precisar usar maiorzinho aqui. O que eu vou pedir aqui? Deixa eu só aumentar o chat aqui pra gente. Eu vou pedir o que aqui? Como ele está dizendo aqui, eu vou dar um barra init aqui para ele iniciar o projeto. Ou eu poderia dizer assim, inicie o projeto aqui com o master aqui. Vamos colocar aqui o init para ver se está funcionando. Então ele está lendo aqui, né, o readme ali, exatamente aqui o que a gente está, o manual, as squads aqui, analisando as skills. Então ele entendeu aqui que ele tinha que chamar um master aqui, né, que é um arquivo aqui um arquivo markdown aqui que diz o que o master vai fazer. Então ele está lendo aqui os workflows agora, porque esse framework aqui tem workflows. Deixa eu abrir aqui para você ver. Então aqui dentro dos agentes aqui eu tenho as rules aqui, né, as regras, as skills aqui, e dentro aqui desse cara aqui, que é o squad de desenvolvimento de software, eu tenho aqui workflows aqui para ele fazer planejamento, fazer testes aqui e a gente seguir. Ele está dizendo aqui que ele é o orquestrador, tá? Master aqui, e para iniciar o projeto aqui, para iniciar o projeto, /init, por favor, me forneça aqui as seguintes informações. Como é que é o nome do projeto? Eu vou colocar aqui, o nome do projeto eu vou colocar aqui, orçamentos app, tá? Vou colocar esse nome aqui. A descrição, tá? Aqui está colocando uma visão de alto nível e principais objetivos, quais são os principais objetivos. Vou colocar aqui um promptzinho. Então eu vou colocar aqui o nome de Orçaí, achei melhor. Tá? E aqui eu vou colocar uma visão aqui que ele está pedindo, né? Que é desenvolver uma plataforma web centralizada e intuitiva para gestão estratégica de orçamentos, permitindo controle rigoroso de custos e organização eficiente da base de fornecedores. O sistema visa otimizar fluxos de trabalho interno, garantindo que os gestores e administradores tenham total visibilidade e segurança sobre os dados financeiros antes da abertura para parceiros externos, tá? Então eu vou mandar esse prompt aqui, que é o que ele está me pedindo ali. Eu vou conversando aqui, né, conforme ela vai me perguntando coisas aqui, né, como se eu estivesse conversando aqui com uma pessoa da equipe. Então ela está gerando um arquivo aqui, tá, que está dentro ali das tasks que estão planejadas aqui. Então ela já criou aqui, a gente já vai dar uma olhada. Então o que aconteceu aqui, né? O projeto foi inicializado com sucesso, o arquivo de visão geral foi gerado, né? Por que é legal e é interessante, tá, a gente estar gerando dessa forma aqui o nosso projeto antes de qualquer linha aqui de código?
tá? Antes de pedir para ele começar realmente o projeto aqui de fato. A gente está aqui afiando o machado. 80% aqui do tempo a gente vai afiar o machado, tá? Por quê? Porque eu estou dando contexto aqui para qualquer LLM que eu for trabalhar aqui, qualquer IDE, para ela entender o projeto, tá? Então imagina ali, você está numa equipe, né, de pessoas desenvolvendo um projeto e entra um membro novo. Então você vai ter que explicar o projeto para ele e tudo mais. Aqui, claro que em questão de segundos, né, ela já vai puxar essa documentação aqui para poder entender o que é o projeto. Então, o que o master aqui fez, né, o orquestrador master aqui fez, né? Ele está perguntando aqui o que eu desejo fazer, mas antes eu vou dar uma lida aqui, tá? Eu vou clicando aqui, eu consigo ler, tá? Ele já está programado para vir aqui para os outputs, tudo que ele gerar, ele vai gerar aqui, né, dentro dessa pasta aqui, dentro da pasta do projeto, tá? Vai gerar aqui dentro, tá? Então, eu vou dar um OK aqui, vou dar um Ctrl Shift V aqui para ver no formato Markdown melhorzinho, vou tirar aqui, então aqui a gente está com a visão geral, aqui que ele ampliou, né? Quer desenvolver uma plataforma web centralizada, isso aqui a gente já viu, os objetivos, gestão centralizada, unificar o controle de orçamentos, aqui até já serve para te enviar uma proposta para o cliente, tá? Controle de custos, implementar mecanismos para monitoramento rigoroso de despesas, gestão de fornecedores, organizar de forma eficiente a base de parceiros, que mais? Aqui, otimização de fluxo, melhorar a eficiência do fluxo de trabalho interno para gestores e administradores, segurança de dados, né? Garantir a visibilidade e segurança dos dados financeiros antes da abertura para parceiros externos, né? Quais são os entregáveis aqui previstos, né? Documentação de requisitos, né? Que são as user stories e glossário, tá? Por quê? Ele está seguindo aqui o método ágil, né? Que para cada funcionalidade aqui, a gente vai ter aqui a história do usuário, né? Como é que o usuário vai interagir com o software. Por isso que é legal utilizar um desenvolvimento ágil aqui quando você está desenvolvendo software com IA, tá? Então, aqui o desenho da arquitetura e fluxo de dados, o protótipo aqui, o XUI, e o MVP da plataforma web aqui com os módulos de gestão. Seguindo o fluxo agora, né, eu vou digitar aqui né, que é definir os requisitos. E além da documentação aqui que essa squad aqui está gerando, a gente tem mais a documentação aqui do Antigraft também. Aqui no Antigraft eu consigo ver quais arquivos ele está adicionando aqui, tá? Então aqui ele adicionou aqui esse arquivo aqui de glossário aqui, né? Com 15 linhas, mais esse aqui com 48 aqui, user stories aqui, o MD. Ele está perguntando aqui se eu posso aceitar ou não. Mas antes de eu aceitar aqui, eu vou dar uma lida neles, tá? Então a gente vai entrar aqui nesse primeiro aqui. Também vou dar um Ctrl Shift V aqui para poder ver aqui de uma forma visível aqui melhor, né? Uma visibilidade melhor aqui. Então o glossário aqui de termos do Orça ficou estranho, né? Parece Orca e AI. Mas vamos lá. O objetivo desse glossário aqui é estabelecer uma linguagem ubígua, tá? Entre os stakeholders e a equipe de desenvolvimento, tá? Então aqui o nome do projeto, orçamento, documento ou registro financeiro que estima receitas e despesas, fornecedor, aqui está dando aqui o termo quem é o fornecedor, está dando aqui os papéis, né? Gestor e administrador, perfil de usuário, controle de custos, visibilidade de dados, parceiro externo são os fornecedores e o fluxo interno aqui, o ciclo de vida de um orçamento, tá? Então esse aqui não tem nada demais. Agora o que vai ter aqui um pouquinho de mais coisas aqui para a gente revisar aqui, também dando Ctrl Shift V, eu vou fechar aqui, né? A gente já vai aprendendo também aqui, Ctrl Shift B, eu fecho essa outra parte ali, Ctrl B, na verdade, eu fecho ali aquela outra parte ali. Então agora a gente vai validar aqui o que foi criado aqui de história do usuário, tá? Então aqui gestão de orçamentos, né? A história 1 aqui, criação de orçamento. Como um gestor, eu quero criar um novo orçamento no sistema para que eu possa iniciar o planejamento financeiro de uma demanda. Depois aqui, quais são os critérios de aceite, né? O sistema deve permitir informar o nome do projeto, data e valor estimado, tá? Então aqui eu poderia interagir aqui, tá? E ajustar aqui caso eu tivesse achado necessário aqui, tá? Eu vou ver se
eu faço isso ou não, em princípio não, para ser uma aula mais didática aqui, né? Então, aqui toda a descrição de orçamento deve ser registrada com data e usuário responsável. Aqui está perguntando aqui que, given aqui que estou na tela de orçamentos, eu vou preencher aqui os campos obrigatórios e clicar em salvar, tá? Então, está dando aqui como é que funcionaria, tá? A gestão de fornecedores aqui, cadastro de fornecedor, tá? Como um administrador, eu quero cadastrar novos fornecedores na base para que eu possa vinculá-los aos orçamentos, tá? Aqui tá os critérios de aceite, também o sistema deve validar se o CPF e o CNPJ já existe na base, tá? Interessante essa parte aqui. Como eu estou cadastrando aqui fornecedores, né? Provavelmente aqui eles só podem fornecer para uma empresa, dependendo da empresa, só com CPF, né? Ou com os dois, né? CPF e CNPJ, ou no mínimo só CNPJ, tá? Então deve ser possível categorizar o fornecedor, legal. Controle e segurança, tá? Então, aqui, aprovação interna, como um administrador, eu quero aprovar ou rejeitar aqui um orçamento antes dele ser compartilhado, para que todos os dados sensíveis fiquem seguros internamente, tá? Então, aqui também tem o critério de aceite, né? Apenas usuários com perfil administrador podem aprovar orçamentos. Um histórico de alterações, log, deve ser mantido para cada ação de aprovação ou rejeição. Interessante, eu não tinha pensado nisso, tá? Então, aqui um orçamento com status pendente, o administrador vai clicar em aprovar, né, e o status deve mudar para aprovado e permitir o compartilhamento externo. Beleza, legal, né? Agora a gente vai para a próxima fase aqui. Agora, seguindo aqui a documentação, tá? Eu tenho algumas coisas que eu posso fazer aqui, né? Como eu tenho uma equipe aqui, né? Eu posso ver aqui qual é o próximo passo, né? Por exemplo, eu posso pedir aqui para o dev sair desenvolvendo ali aquelas funcionalidades. Eu posso pedir aqui para o analista aqui, para ele refinar aqui os requisitos, né, e regras de negócio, tá? Eu posso pedir para o arquiteto aqui fazer o desenho de arquitetura e escalabilidade, né? O DevOps aqui a infra, enfim, mas eu quero agora, nesse momento aqui, vou fazer essa parte aqui, né? Vou pegar o analista aqui e vou te mostrar outra forma de chamar o analista, tá? Eu poderia simplesmente aqui dentro do chat pedir, olha, analise melhor aqui, tá? E vamos refinar os requisitos e regras de negócio, tá? Ou eu poderia vir aqui, tá? Aqui na minha skill, tá? Eu posso vir aqui, ó, eu posso na skill aqui, eu posso chamar aqui o analista, tá? Eu posso fazer dessa forma aqui, eu posso vir aqui e pedir, vou colocar aqui, entre em ação. Deixa eu só ver aqui onde é que a gente está, vou colocar aqui uma LLM um pouquinho mais forte para ele pensar melhor. Vou abrir um pouquinho mais aqui para você ver. E bora chamar aqui o analista. Então ele chamou aqui o analista, né, pensou um pouquinho, né, ele está dizendo que está pronto aqui para ajudar a mapear as regras de negócio e detalhar tecnicamente as necessidades do projeto, né, do OrçAI, aqui garantindo que as dores do negócio, aqui, né, do PO aqui sejam convertidas em especificações claras e factíveis para o time de desenvolvimento, tá? Então eu vou ver aqui algum desses comandos aqui, né, refinar regras de negócio, especificar regras de negócio e APIs, voltar para o master aqui, não, vou pedir aqui para refinar regras de negócio. Então, ele veio aqui também com tarefas, né? Então a gente pode ler aqui essas tarefas, ou eu posso entrar aqui diretamente aqui na task, né? Aqui tem a task também, tá? Que é que ele vai ter que analisar as regras, né, de negócio, ler as histórias de usuários, interagir com o usuário, né? Stakeholder aqui, que no meu caso seria eu mesmo, né, atualizar a documentação de regras ou histórias com os novos critérios, tá? Então a gente vai ler aqui o que ele gerou. Então, para garantir que o time de desenvolvimento tenha um escopo claro e sem ambiguidades, aqui preciso de mais detalhes sobre as histórias que criamos, né? Então ele está perguntando aqui sobre a criação de orçamentos, tá? Que se existe algum processo de rascunho antes de se tornar pendente ou salvar já ou se salvar já entra no fluxo de aprovação. Como eu quero uma coisa mais simples aqui, eu acho que eu vou deixar ele aqui, processo de rascunho aqui, não vou dizer que ele se torna pendente, tá? Então essa parte aqui eu vou copiar. Vou colocar aqui né? Eu posso colocar aqui vou colocar aqui
antes de se tornar pendente ou salvar e já entra em aprovação. Vou colocar aqui, antes de se tornar pendente, rascunho, existe algum processo de rascunho, vou colocar aqui, teria uma etapa dependente. Qual é o 2 aqui? Sobre o cadastro fornecedor. O fornecedor precisa ser homologado ou aprovado por alguém. Vou colocar aqui 2. Tem que ser aprovado pelo admin. Pelo admin. O que mais? Não vou usar API. Não vou usar API. Tá? A gente pode até ter API depois. Boa ideia. Mas aqui a gente não vai usar nenhuma API. Apenas garantir aqui. O que a gente precisa garantir aqui? Que não haja duplicidade. Tá? Porque aqui ele vai criar uma regra aqui de negócio para não ter essa duplicidade aqui. O que mais aqui? Isso aqui é bom, tá? Porque daí a gente vai lembrando de coisas aqui, né? Sobre a aprovação interna, que existe um limite de valor para aprovação automática. Exemplos, orçamentos abaixo de R$1.000 são aprovados automaticamente. Cara, se a gente está fazendo aqui para aprovação de orçamentos, eu vou colocar aqui que todos os orçamentos, todos orçamentos têm que ter aprovação. Uma vez aprovado, como o orçamento é compartilhado com um parceiro externo, exemplo, envio automático de e-mail, gestão de um link seguro, acesso ao portal. Aqui, tá? Por enquanto, tá? Como é um MVP, aqui eu vou colocar aqui o envio automático de e-mail, vou colocar aqui geração de link, porque daí a gente não precisa trabalhar com nenhuma biblioteca aqui de e-mails inicialmente, tá? Vou responder aqui para ele. Então agora, tá, que ele terminou aqui, a gente terminou de aprovar aqui essas histórias aqui, interagiu também, refinou aqui, eu vou voltar aqui, né, ao orquestrador master aqui. Ou seja, a qualquer momento que você sinta que está perdido, enfim, você pode vir aqui para o master aqui, né, como se fosse o gerente ali que está orquestrando tudo, e ele vai ler aqui o que já tem do projeto, tá, o que está organizado, e vai te fazer as próximas perguntas aqui. Então ele agradece aqui ao analista pelo excelente trabalho no refinamento das regras, tá? Então aqui eu posso iniciar o projeto, definir requisitos, né, que a gente viu já, planejar a arquitetura, legal, eu vou planejar a arquitetura agora. Então agora ele está lendo aqui o workflow da arquitetura, criando as tasks aqui, ele está desenhando um diagrama aqui da arquitetura, aqui a gente já pode ver nas tasks aqui o que ele está fazendo. Ele está criando o esquema inicial do banco de dados aqui. Aqui, tá, imagina por que é mais rápido dentro de um Lovable da vida, né? Porque ele vai fazendo lá a estrutura que ele acha melhor, né? Então aqui você tem tempo de interagir, de voltar atrás, enfim, eu acho bem mais interessante, tá? Porque essas ferramentas de vibe coding, o planejamento ali fica um pouco a desejar. Aqui ele demora um pouquinho, beleza, mas vamos lá. Então, a gente pode analisar aqui os arquivos que ele gerou, tá? Então, aqui ele já gerou aqui o que a gente vai precisar aqui de diagrama, enfim, tá aqui o diagrama da parte aqui do usuário, né? De como é que vão ser as tabelas, como é que vai ser a tabela de fornecedor, de orçamento, de logs aqui, o link de compartilhamento. Beleza, eu vou aceitar aqui. Bom, agora que a gente já tem bastante coisa aqui criada, né? Eu vou te dar uma boa prática aqui para quem não faz ainda, eu recomendo fazer, tá? Que é subir para o GitHub, né? O que já foi gerado aqui, porque se você ficar aqui com esses arquivos aqui só na tua máquina, pode dar algum problema, e a gente já fez bastante coisa aqui, e já poderia ter feito o versionamento, tá? Mas eu vou fazer a partir de agora. Então, eu vou vir aqui, vou inicializar um repositório no GitHub, vou gerar esse commit aqui, ele vai pegar tudo que foi feito aqui, vou gerar o commit, vou dar OK. Aqui ele está perguntando onde é que eu quero salvar, né? Se é num projeto que já existe, enfim, num público ou num privado, eu vou colocar aqui num privado, e ele está publicando aqui para mim lá no GitHub. Subiu aqui para o GitHub, eu posso entrar lá e olhar, mas eu não vou fazer isso agora. Então, como eu já tenho aqui meu projeto versionado aqui, né? A partir de agora a gente vai começar a fazer mais versionamentos aqui para salvar isso, né? Então, vamos ver aqui o que a gente vai fazer, né? Agora, como eu falei, o ideal seria que a gente
continuar o desenvolvimento, né? Agora a gente vai para a fase 4 aqui, né, que é a parte de setup e infra de ferramentas e tudo mais. Por que eu fiz o meu próprio framework, tá? Tô testando ele, né? Porque os outros que eu vejo no mercado, eles são muito verbosos, né? O que é verboso? Eles falam demais, conversam demais e tudo isso infla ali o teu contexto, gasta mais tokens, né? Então eu quero ver se essa abordagem aqui traz aqui um resultado interessante. Então vamos ver o que ele fez aqui na parte de infra aqui. Tá, aqui ele tá, na parte de infra aqui ele tá querendo separar, tá? O que é ali no GitHub, né? O que é ali para branch master, né? Main aqui que está chamando, tá? Então ele está fazendo aqui toda a parte do papel dele, né? Que é o papel aqui de DevOps, né? Que você não precisa se preocupar, que ele mesmo vai organizar isso aqui, né? O fluxo de trabalho aqui para manter o código aqui 100% aqui organizado. Então esse desenvolvedor aqui ele vai, deixa eu ver aqui, ele cria uma branch de features, né? Aqui main é a branch principal. Depois o que mais ele tem aqui? Após desenvolvimento, um pull request, que é um PR. Cara, aqui ele está organizando bastante aqui. Você não vai precisar se preocupar com isso. Você vai ter aqui um funcionário que entende de DevOps. Eu vou aceitar aqui. Agora a gente vai definir aqui os testes de qualidade. Isso aqui vai te permitir aqui um projeto bem mais robusto e escalável, tá? Porque a gente está criando aqui o alicerce aqui do teu projeto de uma forma bem organizada aqui por uma equipe aqui, uma squad de agentes. Então ele está criando aqui a estratégia de teste, está lendo todo o workflow aqui de qualidade aqui, criando a documentação do plano de testes aqui. Tem que ter paciência, tá? Assim, te digo, pega uma hora aí, como eu falei, afiar o machado, pega uma hora ali que você vai só planejar o projeto, tá? Eu sei que você não está vendo ali ainda ele gerar código, não está vendo aí a interface, parece chato, mas cara, isso aqui é muito importante, vai ser muito menos chato depois, né, que você vai ver que não vai ter tantos problemas assim. Então aqui, essa fase aqui já foi concluída, vamos ver aqui o que ele recomenda. Agora passamos por todos os passos estruturais, requisitos, arquitetura, DevOps, né, a parte de qualidade ali com o QA aqui, e também a fundação do projeto. Tá? Está documentada aqui nos outputs, aqui a gente pode vir aqui nos outputs, está aqui nos outputs, tá? Então aqui tem toda a arquitetura, a parte de DevOps, aqui a documentação do projeto, a parte aqui de qualidade que ele gerou agora, tá? Essa parte aqui de qualidade para garantir a confiabilidade da plataforma de orçamentos, definimos o seguinte pirâmide de testes e padrões de qualidade, né? Camadas de ferramentas de teste, testes unitários. Ele está seguindo aqui as boas práticas de desenvolvimento ágil de software, né? Então aqui está focado em validar regras de negócio isoladas, cálculos de orçamento. Aqui no back-end aqui ele está colocando aqui Node.js, será o framework padrão. Aqui ele já está definindo alguns frameworks, tá? Deixa eu ver se ele está definindo aqui o banco de dados já. Acho que ainda não. Teste ponta, fluxos críticos aqui. Beleza. Mock em cobertura. Utilizaremos as capacidades nativas de mock para isolar dependências, envio de e-mails, integrações futuras. Beleza. Parte de automação. Todos os testes unitários e de integração rodarão automaticamente a cada pull request, né? A cada vez que eu mando lá para o GitHub, né, que for aberto uma branch na branch main, ele vai abrir uma pull, daí essa pull ele vai depois poder, a gente pode lá dar um merge, né? Enfim, ele está fazendo aqui o que precisa aqui para passar esses testes aqui. Então agora, antes de a gente continuar aqui, eu vou aproveitar aqui que eu já tenho mais coisas aqui para subir para o GitHub, tá? Então eu vou subir aqui o que ele fez até agora, tá? Para a gente ter versionado aqui também. Então agora a gente tem mais um versionamento ali, tá? Isso aqui, caso eu queira voltar a esse momento aqui essa timeline aqui, né, de tempo, essa linha de tempo aqui, eu consigo voltar, tá? Então por isso que é legal fracionar isso aí. E agora, tá, ele está me perguntando aqui se a gente pode, o que está dizendo o que a gente pode fazer, né, o orquestrador aqui, né, que a gente pode agora transicionar, passar ali a execução, né, aqui até escreveu errado, depois eu tenho que ver se aqui na documentação se tem algum problema que está escrevendo errado, mas pode ser algum bug aqui. Ele está querendo aqui
me perguntando se eu quero, qual agente eu quero que assuma aqui. Pelo que eu estou lendo aqui, eu vou passar aqui para o PO, né? Que é o cara que vai revisar o backlog aqui, tá? Então, eu até vou testar aqui, em vez de colocar aqui o set, eu vou colocar aqui para passar para o PO, até para você testar aqui, né? Entender que não tem regra aqui, né? Você tem algumas ideias aqui de como funciona, mas a LLM está bem inteligente aqui para entender. Inclusive, eu poderia estar aqui, por exemplo, passando aqui para uma LLM mais rápida aqui nessa parte de planejamento também. Então aqui ele está fazendo toda a análise aqui do que é o PO, né? Do que ele está fazendo, do que ele faz. Então ele está dizendo aqui que ele é o chefe de produto, né? O owner de produto aqui de software, né? Da Squad. Meu foco é garantir que o Orce AI entregue aqui o máximo de valor possível aos usuários, equilibrando a visão de negócio com necessidades reais dos gestores e administradores. Agora que temos a base de requisitos e arquitetura e infra definidas aqui, meu papel é refinar as prioridades e garantir que cada funcionalidade construída resolva uma dor real. O que você gostaria de fazer aqui? Refinar o backlog e criar os Epic Stores, validar e aceitar as entregas, revisar artefatos gerados sob a ótica de valor de negócio, ou retomar aqui o controle central da Squad. Tá? Aqui nesse momento aqui, como eu quero já começar aqui a desenvolver o software aqui do jeito que está, né, com tudo que a gente já desenvolveu aqui, eu não vou refinar mais nada, aqui para mim já está o suficiente, né? Então eu vou validar e aceitar aqui as entregas. Então agora tá, está me dizendo que foi excelente aqui, que as entregas de planejamento foram aceitas, né? A visão do produto está perfeitamente alinhada, com foco no controle rigoroso de custos e organização de fornecedores. Tá? O requisito e histórias também aqui, né? As histórias refletem os fluxos críticos, né? Aqui com história 1 de orçamento, de fornecedores e aprovação de links. Claro que se tiver um software maior, quanto mais cresce aqui, vai ter mais histórias, tá? Então aqui arquitetura e qualidade também tá ok. Aqui Postgres, aqui eu vou mudar depois, tá? Já vou mudar agora na hora do prompt para desenvolvimento. E aqui nos próximos passos, né? Tudo que foi planejado atende os critérios de aceite para iniciarmos a execução técnica, tá? Então eu vou te mostrar aqui, aqui a gente poderia refinar aqui, mas aceitar de novo aqui, eu posso sair, né, daqui, mas eu vou fazer uma coisa diferente. Eu vou abrir aqui os agentes aqui, tá? A parte de gerenciamento de agentes. Vou entrar no projeto aqui que eu estou trabalhando. Deixa eu só achar ele aqui. Esse aqui de orçamentos. Aqui eu vou colocar uma LLM um pouquinho melhor para desenvolvimento inicial. Vou colocar aqui o da Cloud aqui, tá? E vou dizer algumas coisas aqui. Vou pedir para ele chamar o dev. Bom, o que eu estou dizendo aqui para ele, né? Para ele chamar o dev para iniciar o projeto, tá? Ele deve criar uma pasta na raiz chamada de app para a gente separar ali aqueles arquivos, né? Os arquivos ali de planejamento do app em si, colocar todos os arquivos lá. Vamos usar TypeScript, chatCN ali para o X e o Y, ele já vai entender, né? E o convex para banco de dados. Mas antes quero validar com dados mocados, tá? Antes do banco, tá? Então, bora lá. Já colocar aqui no planejamento, beleza? Vamos iniciar aqui. Então ele está já criando aqui o plano, né? Está entendendo o que tem que fazer, está se apresentando aqui, para que ele vai criar a pasta ali. Como eu deixei aqui meu Antigraft aqui para ele já sair fazendo, né? Que a gente chama aqui de modo YOLO aqui, para ele não ficar me pedindo permissões, eu acho mais rápido isso. Eu não quero entender disso agora, tá? Então eu deixo nesse modo YOLO aqui, mas se você é desenvolvedor e quer ali aprovar cada passo, você pode aí definir melhor aí as suas regras aqui de aprovação. Até porque pode ver aqui que ele está criando um plano antes da implementação. Então esse plano aqui sim eu vou ler, tá? Para ver se não tem nada fora aqui do que eu tinha pensado, nada fora do escopo. Então aqui ele já está abrindo aqui o meu plano. Então esse aqui é uma visão um pouquinho diferente aqui do agente. Eu não consigo ver código aqui, que é interessante, né? Não está mexendo lá na pasta, fica mais focado, tá? A gente poderia ter iniciado dessa forma também. Então aqui o plano inicial, né, a configuração do projeto, sistema de orçamentos na pasta app, usando NestJS 14 com
app router, TypeScript, chat UI. A fase inicial usará dados mocados, espelhando o modelo de dados de Dataflow sem integração com a Convex ainda, tá? O que mais? Decisão de arquiteturas aqui, framework, legal. Alinhado com o ChatCN, compatível com a Convex na próxima fase, pasta raiz do app, tá? Beleza. Aqui o scaffold aqui, tá? TypeScript. Aqui está dando todo o plano aqui de pastas, aqui eu poderia interagir, mas hoje ele já entende, que as LLM já entendem aqui, que tem que fazer aqui bem como componentes, né? Componentes aqui que te dê uma escala muito maior depois, fique muito mais fracionado aqui o teu código. Então aqui está separando aqui em pastas, aqui os dados mocados também, quais são as entidades aqui, né? De usuário, fornecedores, orçamentos, quais são as páginas que a gente vai ter, plano de verificação aqui, verificação automatizada, então ele vai gerar, tá? Aqui, por isso que eu disse que eu deixei, depois que eu aprovar aqui, eu quero que ele vá lá fazendo as coisas, né? Então aqui eu já dou uma lida aqui, o que ele está querendo fazer aqui, né? Aqui ele vai executar um código, né? Que é um código aqui que ele vai executar dentro da pasta app, né? Para ele poder fazer aqui um run build aqui, né? Para poder instalar tudo que ele precisa. Então eu vou dar um proceed aqui, para ele proceder. E aqui ele vai começar provavelmente. Vamos ver se ele vai me perguntar alguma coisa, eu já começa diretamente. Então aqui que eu falei, tá? Ele já está começando a abrir o terminal aqui dentro mesmo, tá? E aqui no terminal aqui, ele está executando tudo que precisa. Eu nem me lembrei aqui que eu tinha que colocar o Tailwind CSS, mas como tá uma convenção no mercado de utilizar essa biblioteca aqui, então ele já lembrou aqui e já está fazendo também. Tudo que eu não tinha pensado aqui, o TurboPack, enfim, tudo aqui ele já está fazendo aqui para mim. Então, voltando aqui, essa parte demora um pouco, tá? Demorou bastante até aqui, porque já deixou bem estruturado o projeto, tá? Para poder crescer ele. Então, ele fez aqui todo o scaffold aqui do projeto, instalou todas as bibliotecas, tá? Tudo que precisava. Então, ele instalou várias coisas aqui. Vou já abrir a pasta aqui para você ver que foi bastante coisa. Aqui no final ele diz o que foi instalado, tá? Então, ele pegou e foi executando aqui, então ele acabou aqui de criar a pasta app na raiz e configurei toda a fundação aqui do Orsa AI usando as tecnologias que definimos em nosso planejamento, tá? Então aqui o que foi feito? Nest.js, TypeScript, né? Inicializamos um projeto fresco com Web Router, ChatCN UI aqui, Tailwind, né? Adicionamos os maravilhosos componentes de ChatCN configurados globalmente, utilizamos aqui Table, Badge, Button, Card, né, a parte de diálogos, Input, Select aqui, está tudo implementado ali os componentes, os dados mocados também, né, para a gente poder ter uma noção ali de como é que seria o app, né, as telas funcionais aqui, Navbar, página de orçamentos de fornecedores, tá, e aqui ele pede o quê? Ele pede para mim testar o projeto, né, então eu vou sempre rodar aqui esse projeto aqui, caso você não saiba, só pede para ele, roda o projeto aí. E aí ele vai rodar aqui o projeto para ti. E aqui ele está me dizendo onde é que vai acessar. Mas o que eu vou fazer? E disse ainda que o Convex aqui não vai ser para a próxima fase, né? Que eu defini aqui que a parte de implementação de bancos de dados reais aqui vai ser uma próxima fase. Então a gente vai olhar aqui os arquivos, né? Então aqui na pasta app, que eu pedi separado aqui a pasta app, tá? O que eu fiz aqui? Na pasta app, eu entrei na pasta app com o cd espaço app, tá? E dentro da pasta app, eu rodei aqui o npm run dev, que é para startar o projeto. E aqui ele startou o projeto para mim. A gente vai olhar agora como é que ficou esse projeto. Então aqui na porta 3001, né, a gente já tem aqui o nosso app, tá? Então aqui é o app de orçamentos e fornecedores, foi ali as duas entidades que ele fez, tá? Então aqui eu tenho a lista dos orçamentos, tá? Não está completo, a gente tem que continuar esse projeto ainda para ele ficar bem completo, tá? Mas aqui eu já consigo ver aqui algumas coisas, por exemplo, o visual aqui está muito básico, está muito cara de app aqui feito por IA, então eu posso melhorar isso aqui. Então a primeira coisa aqui, vamos melhorar o layout, tá? Para melhorar o layout, o que a gente tem aqui, tá? Eu vou fazer o seguinte, vou te mostrar aqui a questão dos MCPs, tá? Então aqui
eu tenho um MCP aqui, por exemplo, do Google Stitch, tá? Que com esse MCP aqui eu posso criar alguns protótipos, tá? Eu vou testar aqui uma abordagem que é para utilizar aqui esse MCP, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou abrir aqui um novo chat, tá? Vou pegar aqui o novo chat para limpar o contexto aqui. Vou clicar aqui no Fast aqui, vou dar um Ctrl V aqui. Esse Ctrl V aqui é a tela atual ali, que eu tirei uma print da tela atual do nosso sistema que já foi criado. E vou dizer o seguinte, use o MCP do Stitch, tá? Vou tirar só aqui o MCP do Stitch para criar o layout com base nesta print. Tá? Qual é a minha ideia? É mandar essa print lá para o Google Sheet, lá eu faço as melhorias visuais, tá? E depois eu peço para ele alterar aqui. Então ele está listando aqui projetos, tá? Então ele vai listar os projetos que eu tenho lá, mas eu não tenho esse projeto ainda. Então ele está criando um projeto aqui, tá? Vai passar por um processo, provavelmente vai demorar um pouquinho, tá? Mas ele está utilizando o MCP do Stitch aqui para criar um projeto novo lá com o nome aqui de Orsa AI, e a gente vai ver aqui o que ele vai criar aqui com essa interface. Então aqui no Google Sheet, tá? Vou deixar um vídeo aqui que eu explico o que é, tá? Mas ele é aqui para criar interfaces aqui, que eu posso jogar para copiar essas interfaces aqui para as minhas ideias, para o Figma, para ideias do Google, enfim, ele tem aqui MCP, como eu mostrei ali, direto do Antigravity, eu já gerei aqui essa interface, tá? Uma interface estática aqui, onde eu vou interagir com ela, vou refinar ela, já dá para ver aqui que está bem melhor ali do que a que a gente tem. Eu vou pedir aqui, quero em Dark Mode, em PTBR, vou botar aqui estilo luxo, só para ver como é que fica a diferença. E vou pedir aqui para gerar um novo aqui. Então, gerou aqui, tá? Deixa eu diminuir aqui. Então, gerou aqui um outro layout, tá? Um layout mais chique aqui, eu gostei mais, tá? Até pra gente se diferenciar aqui do que todo mundo faz aqui com IA. Então, posso deletar aqui ou não, tá? Por quê? Porque não vai modificar muito, tá? Porque eu posso pegar essa parte aqui, tá? E aqui na parte de exportar, eu vou ter aqui o MCP, tá? Então, eu vou pegar aqui o ID e tudo mais, vou copiar isso aqui para jogar lá no Antigravity e pedir lá para o nosso squad, lá, parte de UX lá do nosso squad, nosso funcionário digital lá, adaptar esse layout aqui para o nosso projeto. Então aqui, voltando aqui para o nosso projeto no Antigravity, tá? Só para você ver aqui o final aqui da interação do MCP antes de ir lá para o Stitch, né, que eu não mostrei. Aqui ele criou o projeto, né? Aqui está o ID do projeto e tudo mais. E agora o que eu vou fazer? Eu vou criar uma nova conversa aqui e vou pedir aqui para o X-Design, né? O X. Eu vou só confirmar que esse é o X-Design mesmo, o nome dele. Vou pegar aqui nos agentes, nas skills aqui, na nossa squad, agente aqui, o X-Designer aqui, ó. Deixa eu só tirar essa parte. Então eu vou pegar agora o X-Designer aqui e vou colar aquele comando, mas antes eu vou falar o seguinte: mude o design conforme abaixo. Tá? Daí o que vai acontecer? Ele vai pegar de novo aqui o Stitch, tá? Mas ele já vai pegar lá o projeto que a gente criou e validou lá no Stitch e vai adaptar aqui conforme tudo que tem lá, cores, fonte e tudo mais. Ele já acionou aqui o MCP, tá? E aqui ele começou aqui a rodar os comandos necessários para fazer isso. Agora, conferindo aqui a página que ele fez, tá? Parece que ficou quebrada aqui. Vamos dar uma olhada aqui na de fornecedores. A de fornecedores ficou igualzinha, então ele não entendeu aqui de orçamento, mas a gente já ajusta isso aqui. Vou mostrar ali uma forma fácil ali, se der certo, senão a gente volta lá para o Stitch e pede para ele refazer essa parte aqui de orçamento, mas a gente vai tentar fazer aqui direto pelo nosso X-Design ali, direto ali no Antigravity. Então aqui eu estou chamando o X-Designer aqui e dizendo para ele que a página de orçamentos tem que ser o mesmo layout que a de fornecedores. Vamos pedir aqui para ele fazer no modo Fast aqui,
vou colocar o Sonnet aqui, dar um send aqui. Então, estou vendo aqui tudo que ele fez aqui, então ele olhou bastante coisa, tá? Ele analisou aqui o app, tá? E agora ele vai ver aqui os dados alocados, beleza? Ele fez aqui o trabalho todo aqui para poder ali mudar a página de orçamentos. Vamos dar uma olhada ali como é que ela ficou? Então, olha só, a página de orçamentos aqui está igual a de fornecedores, ficou bem legal essa parte aqui, quase que a gente não vê mudanças, tem algumas coisas quebrando aqui, mas eu gosto de ir alterando isso aqui aos poucos, até porque eu tenho que agora validar se faz sentido essa interface e tudo mais. Já ficou um pouco longo esse vídeo aqui, eu queria que ele fosse um pouquinho mais curto, mas para passar bem aqui esse projeto, vai precisar aqui de mais horas, tá? Então, vou pedir para te comentar aqui, me dar uma força aqui e comentar próximos passos aqui, que logo mais eu vou estar gravando um novo vídeo, onde eu vou fazer toda a integração com o Convex, vou explicar um pouquinho do que é o banco de dados Convex, o porquê que eu utilizo ele e não o Supabase, tá? Então, conto aí com a tua ajuda e até o próximo vídeo.